Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Eu vou entoar então o mantra reverenciando a pessoa suprema, para a gente poder entrar na leitura dos versos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 15. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Eu vou ler primeiro o sânscrito aqui no grupo dos buscadores. Então, verso 3, capítulo 15, verso 3. Krishna samstabhya shucha panina mridja netrayo parokshena samunadha pranayot kantya katara. Verso 4. Sakyam maitrim soridam cha saratyadishu samsmaram niripamagraja mityaha bashpa gadgadaya gira. Agora a leitura do verso em português. Então, verso 3. Com grande dificuldade, ele estancou as lágrimas de pesar que untavam seus olhos. Ele estava muito aflito porque o Senhor Krishna não estava ao alcance de seus olhos e sentia cada vez mais afeição por ele. Repetindo. Com grande dificuldade, ele estancou as lágrimas de pesar que untavam seus olhos. Ele estava muito aflito porque o Senhor Krishna não estava ao alcance de seus olhos e sentia cada vez mais afeição por ele. Verso 4. Relembrando o Senhor Krishna e seus bons votos, benefícios, relações familiares íntimas e seu dirigir de quadriga, Arjuna, constrangido e respirando pesadamente, começou a falar, repetindo. Relembrando o Senhor Krishna e seus bons votos, benefícios, relações familiares íntimas e seu dirigir de quadriga, Arjuna, constrangido e respirando pesadamente, começou a falar. Om Bhagavata Chimiradasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, sala dos mantras. Hoje é um dia muito especial, um dia védico, conhecido como o Rama Jayanti, né? O aparecimento. O aparecimento. Não, o Rama Jayanti não, né? O Rama Jayanti é a vitória de Ramachandra com o Ravana, né, Devi? Hoje é o dia do aparecimento de um avatar importante na cultura védica, que é o avatar que dá sustentabilidade à civilização védica, que são as células principais, a família, né? O avatar da família, Ramachandra, considerado o esposo ideal, o rei ideal, o herói ideal, Ramachandra, né? Esse ano ainda, nós não fizemos, mas no próximo ano, possivelmente, nós vamos... porque não, a pauta, né, não, assim, ainda não abordamos plenamente essa pauta, mas nós vamos observar e falar sobre todos os eventos importantes do calendário hindu, calendário védico, calendário Vaishnava, e vamos, assim, explorar esses itens, tá bom? Mas
ainda não é dessa vez. Tá? Inclusive, nós não fizemos, né, uma chamada, uma abordagem especial. Eu vou falar sobre esse assunto possivelmente no próximo sábado, Ramachandra, o aparecimento desse avatar. Tá? Hoje, no entanto, eu vou dar sequência aqui no Srimad Bhagavatam, que é o que nós estamos estudando, né, esse capítulo que nós estamos. Agora é um capítulo novo, né? Estamos no finalzinho já. Capítulo 15 é um capítulo novo. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Né? Esse capítulo vai falar sobre a atitude dos Pandavas, que eram amigos de Krishna, ou parentes pessoais de Krishna, quando ficam sabendo que Krishna havia deixado a Lila, deixado o planeta, esse avatar, né? Krishna havia deixado as relações sociais humanas e tinha retornado à sua morada transcendental. Então, o que eles fazem na sequência, né? Qual é a atitude deles na sequência? E aí está descrevendo a situação emocional, né, da presença da pessoa, né, de Krishna, que era o arrimo, a segurança, que era a referência, né, o norte para essas pessoas. Os Pandavas passaram muitas dificuldades na vida, muitos reveses, não é? Mas a resiliência que eles obtiveram durante o processo da vivência de todas essas dificuldades pelas quais eles passaram, tinha a ver com a grande segurança emocional que eles sentiam por saber da proximidade ou da presença de Krishna próximo deles, né? Próximo deles. Por exemplo, aqui, por exemplo, só no verso 4, né? Está dizendo que, relembrando o Senhor Krishna e seus bons votos, né? Benefícios, relações familiares íntimas e seu dirigir de quadriga, Arjuna constrangido, ou seja, Arjuna constrangido no sentido de triste ao ter que dar aquela notícia pública e respirando pesadamente, né? Começou então a falar. Aí o Arjuna vai falar o que ele viu, o que ele ficou sabendo, quais são as novidades, né? Que estão em andamento. Mas a gente ainda vai ver, né? Durante a leitura do Srimad Bhagavatam, por exemplo, os ensinamentos da rainha Kunti, que foi uma mulher um dos exemplos de gurus, de mestre espiritual, de inspiração divina e sagrada, né, para toda a humanidade, na pessoa da rainha Kunti. Ela era a, a mãe dos Pandavas. E quando ela era muito jovenzinha, uma garotinha de 15 aninhos, 14 anos, ela aprendeu através dos sábios da corte, porque ela era uma menina do palácio, ela era uma princesa do palácio. E, eventualmente, veio visitar no palácio um sábio com muita Shakti, muita potência espiritual. Esse sábio, então, ela cantou, recitou poemas, recitou as escrituras. Então, era muito comum que os reis, naquele período, para agradar aos sábios reconhecidos, mostrassem a educação que seus filhos estavam recebendo, a educação védica que eles estavam recebendo. Então, eles chamavam os filhos, os príncipes, para mostrar a arte militar, a habilidade política, administrativa, e chamavam as filhas meninas, princesas, para dançar e entoar poemas e escrituras védicas. E a Kunti foi, então, requisitada, né, para entoar poemas, tocar, né, os instrumentos, cantar poemas e recitar as escrituras. O sábio presente no palácio ficou imensamente satisfeito e agradecido que aquela princesa fosse tão cuidadosa e gentil com os mantras védicos e ofereceu a ela uma bênção. A bênção de que ela pudesse ter filhos diretamente dos semideuses.
assim que ela quisesse. Ela poderia usar o mantra, eram 5 mantras. O sábio deu a bênção que ela teria 5 filhos. Por que 5? O que acontece? A quinta nota musical é considerada a nota mais secreta, a mais confidencial das notas musicais, dentro da raga, né, do sistema médico. Então, essa quinta nota, ela tem muitas nuances, muitos segredos, muitos caminhos tortuosos que apenas algumas pessoas conseguem transitar. Então, como a Kunti conseguiu entoar, utilizando poemas que as métricas estavam linkadas com a quinta nota, o sábio ficou satisfeito e ofereceu a bênção de 5 filhos, para homenagear a quinta nota. Então, quando a menina ouviu, ela ficou super feliz, satisfeita, né? 5 filhos, mas sabe como são as meninas, né? São curiosas, curiosas. E aí ela ficou com aqueles mantrinhos na cabeça e ficou pensando, será mesmo? Será que vai vir um semideus? Eu vou ficar grávida de um semideus? Não acredito. Eu nunca ouvi falar. Não, será que realmente funciona? Ah, vamos testar, só para ver, por curiosidade. Ela foi para o quarto dela, uma menina de 14 anos, pegou mantrinhas, fala ou não fala? Deixou lá, dormiu. No outro dia, foi uma tortura na mentezinha dela. Eu vou falar. E falou o mantra. Sentou, fez e tal, e gritou o mantra. E a divindade, o sol, Surya Deva, apareceu diante dela. Não é? E ela, então, se assustou, olhou para aquela forma divina e disse: Quem é você? Como que você entrou no meu quarto? Porque é proibido a presença de homens no quarto da princesa. Só que esse ser, esse homem, era alto, forte, muito belo e refulgente. E ela se assustou. Ele disse: Eu sou Súria. Você me chamou. Não, mas eu só estava testando o mantra. Pois é, funcionou. E agora? Agora você precisa de um filho. Esse mantra só funciona quando eu sou requisitado para gerar filhos. Ela disse: Mas eu não posso. Eu não sou casada. Mas você já está grávida. A hora que você entoou o mantra, você já ficou grávida. Mas você me tocou? Não. Não é necessário. O filho é meu. Mas eu não te toquei. Você ainda permanece virgem. Concepção imaculada. O mesmo sistema que foi utilizado para Jesus, para Buda, foi utilizado nesse caso. E ela ficou grávida. E ela ficou, então, quando o Surya disse a ela que ela estava grávida, ele então se retirou. Ela ficou sozinha no quarto, imaginando que aquilo tinha sido um delírio da cabecinha dela. Ela ficou assustada, pegou os mantras, escondeu no baú e falou: Não toco mais disso daí. Eu não toco mais desses mantras aí. Só que o que aconteceu? A barriguinha dela começou a crescer. Porém, ela não tinha marido. E naquele período, uma menina grávida, sem marido, era um escândalo. Foi a mesma coisa com Maria, a mãe de Jesus. O marido dela, o José, não tinha tocado nela. Ela recebeu uma inseminação artificial védica, que é por mental, por processos de manipulação da matéria do ponto de vista da mente. Então, eram filhos mentais. Jesus é um filho mental. O menino que estava na barriga, no ventre de Kunti Devi, também era um filho mental, mas ambas ficaram grávidas sem terem sido violadas ou tocadas por um homem. E ambas entraram em conflito. A Maria, por exemplo, quando ficou grávida, você acha que ela ficou tranquilinha? Ela ficou num conflito terrível, porque como que ela ia explicar a gravidez dela? Ela chorava sozinha, imaginando o drama que isso seria, a confusão que isso daria. Até que, por compaixão dela, o anjo Gabriel veio e falou com José. E disse: Não, a Maria está falando a verdade. O projeto é nosso. O filho é nosso. Você está sendo convidado a participar do projeto.
você vai cuidar da criança, pega ela e sai daqui, mas o filho é nosso. Ela não está mentindo para você. Mas até que o anjo Gabriel aparecesse para falar para Maria que o filho era imaculado, a Maria passou noites em conflito, chorando, com medo, ansiosa. Era só uma criança de 14 aninhos, grávida. E como é que ela ia explicar isso para o marido? Eu imagino o conflito na cabeça. A Kunti, a rainha Kunti, passou pelo mesmo processo. De repente, ela se viu grávida, uma menina de 14 anos que não era casada, era princesa. Como é que ela ia explicar isso para os pais? Ela estava numa situação extremamente de conflito. Então, ela teve o seguinte plano. Ela pediu para que os pais dessem a permissão de ela ir para o palácio de verão, que eles tinham, a uma certa distância, foi levado soldados, e ela, então, escondida, manteve essa gravidez escondida por um período, e se afastou, se isolou, ficou isolada. Inclusive, não tem como você esconder uma gravidez por muito tempo sem que as pessoas saibam. Então, a Kunti, ela teve que meio que dar um pedido, ou seja, fugir mesmo, ser constada como desaparecida. Ela desapareceu, simplesmente desapareceu. Fugiu, foi para a floresta, foi para algum lugar e se escondeu, escondeu a sua identidade pessoal como princesa do palácio, se fez passar por um indigente escondida e, às escondidas, teve o filho. E quando o filho nasceu, ela então colocou esse filho numa cesta, próximo, mais ou menos como a história de Moisés. Ela foi próximo de uma aldeia onde as mulheres, o que acontece? As mulheres, elas vão na beira do rio para lavar roupa, para confraternizar, é um tipo, sabe, de um local de confraternização das mulheres. Na Índia até hoje existe esse movimento. Então, aquele monte de mulheres na beira do rio, batendo roupa e conversando e falando, é bem divertido até, ficar ouvindo a conversa toda, né? Aí as crianças brincando na água, enquanto as mães estão lavando as roupas e tal. Então, a Kunti foi até um local parecido com esse, e a uma certa distância colocou a criança numa cestinha e empurrou a cesta para que as mulheres vissem a cesta e recolhessem a criança. Assim que a cesta foi identificada e a criança foi recolhida, a Kunti voltou e se representou no palácio. Então, ela foi recolhida de volta e todos os tratamentos foram dados de volta. Então, ela foi tida como, né, um problema de fantasma, que a menina se perdeu no mato e tal, se perdida, depois foi recuperada e a vida voltou ao normal depois de um tempo. E essa criança passou a se chamar lá na frente como Karna. Depois vai aparecer no Mahabharata, né? É que mostra a Kunti no palácio, toda bela, toda vestida, empurrando a criança para o rio. Mas uma gravidez normal, você não consegue esconder ela das pessoas. A barriga cresce. Então, a Kunti não tinha como permanecer no palácio sem que ela fosse reconhecida assim. Então, ela simplesmente desapareceu. Só voltou depois que ela teve a criança, passou a criança para frente, aí ela voltou para o palácio novamente. E os 4 mantras estavam lá com ela. Ela nunca mais tocou. Mas ela manteve com ela os mantras. Depois, ela veio a ter mais 4 filhos. A Arjuna, primeiro Yudhishthira, né? A Arjuna, Bhima, quem mais teve? Nakula e Sahadeva. Nakula e Sahadeva era da outra esposa de Pando. Ah, tá. Então eram 4 filhos, na verdade, né? Mas ela teria a bênção de ter 5 filhos. Então ficou Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, 5 filhos. Ela então ficou com 5 filhos. O Karna
foi criado em outras circunstâncias, depois ele reapareceu no contexto da história. A história do Mahabharata conta. Mas ela ficou com esses filhos aí. E eles foram utilizados para... Ela compartilhou esses mantras com a esposa de Pandu, que era o esposo dela, então, formalmente, e veio na Kuri Saradeva, né? Nesse contexto aí. Mas a Kunti era uma princesa do palácio, e ela passou... Isso foi um drama que ela viveu, um dos... Tá? Depois, ela foi... o marido dela veio a óbito, né? E ela foi, então, morar de favor no palácio, com o Dhritarashtra, que era o tio e tal, irmão, né, no caso, parentes. E depois ela foi expulsa do palácio junto com os filhos jovens e foram para a floresta, viver como fugitivos na floresta. E muitas vezes eles tiveram que mendigar comida para sobreviverem nas aldeias. E ela passou por muitas situações, por muitas dificuldades. Assim, muitas aflições. Mas nos momentos de aflições que ela sentia, ela fechava os olhos e se lembrava de Krishna, da forma de Krishna, das falas de Krishna, e ela sentia imensa segurança emocional e gratidão por ter essa imagem interna. Isso era o que dava a ela força e valentia para vencer esses obstáculos. E nesses momentos ela dizia: quando eu tinha uma vida de facilidades e de conforto, eu não pensava em você com tanta força. Agora, estando eu desamparada, como eu estou, penso em ti com toda a força e o meu amor por você aumenta e o prazer que eu sinto em amá-lo compensa as adversidades pelas quais eu estou passando. Então, esse era o pensamento da Rainha Kunti, que as adversidades me fazem me conectar a você com muito mais força. E eu consigo reconhecer que você é a pessoa suprema. Os conhecimentos dos mestres me permitem ver você, a pessoa suprema. E eu tenho o privilégio de ter você como um membro da minha família. É claro que isso é uma ilusão. Você é independente. Mas pelos seus desígnios e pelo seu desejo, você aparece como sendo o mestre na dinastia Yadu. E isso é o nosso bom karma. Então eu me aproveito dessa situação para pensar em você como meu parente querido. Embora eu saiba que você é a suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema, em atividade. E ter você diante dos meus olhos, diante do meu coração, é o meu maior benefício, é a minha maior conquista, a minha maior riqueza, é a minha maior felicidade. Então, a rainha Kunti era a mãe dos meninos, dos Pandavas. E ela ensinava isso para eles. Os Pandavas, além de aprenderem essa dignidade devocional com a mãe, ainda tinham seus relacionamentos pessoais com Krishna. Quando se fala aqui, olha, benefícios, relações familiares íntimas e seu dirigir de quadriga, o seu dirigir de quadriga, a quadriga, essa fala indica o como ele transmitia segurança para as pessoas que estavam dependentes dele. O dirigir da quadriga, a forma como Krishna dirigia a quadriga, transmitia segurança para o quadrigário. O quadrigário é a alma. Aquele que dirige a quadriga é a pessoa suprema, o Paramatma. Então, quando uma pessoa ela identifica o Paramatma e percebe como ele dirige a vida dela, a pessoa se sente segura, se sente satisfeita. Então, é uma metáfora indicando como que eles se sentiam por ter Krishna como sendo o diretor da vida delas. E muito embora eles passassem por adversidades, nos momentos de adversidades, eles nunca se sentiam só, nunca se sentiam desamparados ou abandonados. Eles sempre sentiam a presença pessoal de Krishna. Isso deu a eles força, valentia e dignidade de passarem pelas dificuldades com integridade devocional, que é diferente de pessoas que, quando estão com dificuldade, se lamentam, se acovardam
acusam e se afastam, viram as costas, traem, exigindo tiranicamente, através da chantagem emocional, que o Senhor Supremo se dobre aos caprichos dela. Mesmo que elas passem pelas dificuldades, depois elas não têm a satisfação de terem tido a dignidade de terem passado pelos obstáculos com integridade, com moral e com respeito humano. Eles até podem passar pelas dificuldades, mas não adquirem a integridade da dignidade, porque falta-lhes o atributo da apreciação, da dedicação, da devoção ao Senhor Supremo. E nas horas difíceis que nós passamos, é nessas horas que nós temos que apertar, não é? Os nossos nós de afeição ao Senhor Supremo para suportar passar pelas dificuldades pelas quais nós passamos. Naturalmente, eu estou falando aqui, rezando o Pai Nosso por Vigário, porque eu estou numa assembleia, né, de pessoas que já têm essa prática comum no dia a dia. Mas sempre vale a pena a gente lembrar desses assuntos, porque, olha só, tem um estudo que indica que, um estudo científico, que pessoas que têm devoção ao Supremo, pessoas que são dedicadas a Deus, têm 30% menos índices de depressão e tendência, por exemplo, ao suicídio, por exemplo, do que pessoas que não têm fé, não têm religião. A Raquel de Queiroz deu uma vez uma entrevista dizendo: eu gostaria muito de ter fé em Deus. Eu gostaria muito, é que eu não tenho, eu não consigo, só não tenho. Eu tenho, até de certa forma, eu tenho uma certa inveja das pessoas que têm fé em Deus, porque elas têm alento. Nos momentos de dificuldades, elas têm aonde se acoplar, se abrigar. Eu não tenho. Eu sofro sozinha. A minha vida é estéril. É muito triste não ter fé. Eu gostaria muito de ter. Eu acho que eu nasci com dom ou desdom de não ter fé. Eu gostaria de ter fé. E eu peço a Deus que me dê fé, porque eu não tenho. Olha só. Que coisa, né? Raquel de Queiroz é uma escritora brasileira, assim, renomada, né? Ela escreveu um livro chamado O 15. Então, sabe? E ela comentou isso. Seria muito bom ter fé. Quando eu perdi a minha filha, por exemplo, foi muito triste, porque eu não tinha em quem me abrigar, eu não tinha em quem me apoiar. Eu só atravessei um deserto sozinha. E foi muito triste. Né? Então, ter, é, ter amor ao Supremo e refinar esse amor, ter amor é um começo. Refinar a qualidade desse amor com conhecimento, com valentia, com força e coragem, é o que faz de nós pessoas que evoluem. Evolução significa isso. Refinar a nossa capacidade de amar, melhorar a nossa capacidade de entender o sentido da vida. É isso que faz uma pessoa devocional, é isso que faz uma pessoa crente, ou que faz uma pessoa temente, uma pessoa espiritual, é a predisposição que ela tem para aprender constantemente a como se melhorar como ser espiritual, a melhorar a sua inteligência como pessoa pensante espiritual. É isso que faz. É isso que caracteriza a nossa comunidade, né, de pessoas espirituais, tá? Então é isso, tá bem? Nós vamos então pausar aqui e agora a gente vai começar a ouvir o Ângelo falar, né? Porque até então ele estava sendo perguntado o que aconteceu, o que foi, o que está acontecendo, tem alguma coisa, alguma notícia e tal. Então agora o Ângelo vai falar o que ele viu ou o que ele tem para dizer. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção de vocês. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.